Toda vez que eu vou falar com essa pessoa, ela não me escuta. Ela troca de assunto, ela faz de conta que eu não tô falando nada. Eu tô falando uma coisa, ela muda de assunto completamente, volta no que ela tava falando. E ninguém me escuta. Por que ninguém me escuta? O que acontece? Que ninguém me ouve. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o porquê as pessoas não te escutam. Por que você não é ouvida? E não é só você, isso acontece com um monte de gente. Tem várias vertentes para falar sobre esse assunto. Por que a pessoa não te escuta? Por que ninguém te escuta? Não é o ninguém te escuta. Existem pessoas que não te ouvem, que não querem ouvir o que você tem para falar, mas tem um porquê nisso. E eu vou te explicar detalhadamente o que acontece com cada pessoa que não te ouve. Por que ela está daquele jeito? E aí você vai entender o que é que está acontecendo no mundo dela. E vai ficar mais fácil para você, talvez, nem ligar para o que está acontecendo e passar por cima. Não fica nem com raiva, né? Essa é a verdade. Esse vídeo vai te ajudar a entender essas pessoas. Como eu falei, existem várias vertentes para esse tema. Eu quero discorrer aqui sobre as pessoas que não se interessam. Então, ninguém te ouve porque, nesse momento, as pessoas não se interessam. Mas tem um porquê ela não se interessar. Normalmente, as pessoas não se interessam por coisas diferentes. Elas não se interessam por coisas novas. Elas não se interessam por problemas dos outros. Elas vivem imersas dentro do problema delas. Elas não se interessam por coisas que tem muitas alternativas. Sabe aquelas coisas que você fala assim, eu precisava disso, ou disso, ou disso, ou daquilo. E aí a pessoa faz de conta que nem te vê. Nem tá te ouvindo. Às vezes a sua mãe, às vezes o seu pai, às vezes alguém do seu serviço, ou a própria suas amigas podem falar desse jeito. Você dá várias alternativas e elas desligam, nem escutam o que você está falando. Por quê? Elas não se interessam por coisas que têm muitas alternativas. Na verdade, essas pessoas estão com o cérebro parado. O que significa isso? Elas estão pausadas. Esses cérebros foram treinados para ficar no off. O que significa isso? Para ficar parado. Quando tiver um problema, desligo. Quando tiver algo muito difícil, desligo. Elas vivem em um looping. Sabe a roda gigante? A roda gigante, ela vai rodando em um looping, ou seja, sempre do mesmo jeito. Ela vai e volta. É sempre a mesma coisa. É o que acontece no cérebro de uma pessoa que não escuta as outras. Ela simplesmente vive dentro de um looping. Ela está programada para apagar quando tiver alguma dessas coisas que eu falei para vocês anteriormente. Esse cérebro entende que é mais fácil parar do que tomar uma decisão. Todas as pessoas nascem perfeitinhas, uma belezinha, o bebê nasce lindo, maravilhoso, você sabe, né? Só que essa criança, ela vai adquirindo conhecimentos desde a barriga da mãe. E aí ela passa a ser influenciada pela mãe, quando ela já está sendo gestada, pelo pai, na fase lá dos 5 anos, pelo meio que ela vive, depois quando ela entra na escola, na adolescência, ela já então começa a colocar em prática tudo que ela já aprendeu lá atrás. Então essa criança adulto, ela passa por séries de dificuldades, por traumas durante a vida, traumas grandes, traumas pequenos, coisas que impactam as nossas células. Então essas pessoas, elas passaram por várias coisas, por várias dificuldades e elas estão em modo sobrevivência. O que significa modo sobrevivência? Eu desligo porque assim eu não preciso decidir nada. Eu desligo porque assim tá maravilhoso. Ninguém vai me incomodar, eu fico aqui no meu mundo fechadinha, quietinha e ninguém vai pedir, eu não vou precisar dar minha opinião, eu não vou precisar sair daqui porque aqui é gostoso, esse local que eu estou é gostoso. Isso virou um hábito e talvez essas coisas se desenvolveram já desde a infância. Quando algo acontecia, sua mãe, seu pai chamava a atenção dessa pessoa e essa pessoa então ela se retraía e ficava quieta, parada. Né? Ela não fugia, ela não retrucava, ela ficava parada. Só que esse parada virou um looping no cérebro dela. E isso se transforma na vida adulta. De que forma?
Simplesmente, quando algo difícil acontece, ela para. E, gente, pode ver, a maioria dos seres humanos estão desse jeito. As pessoas preferem ficar paradas no lugar do que sair e fazer alguma coisa, do que tomar uma decisão, do que ir atrás dos seus sonhos, do que não perder o foco, porque toda pessoa que não se interessa pelo que o outro fala, normalmente ela perde o foco nas coisas. Ela não consegue focar naquilo que ela quer, simplesmente porque é difícil. E o que é difícil faz com que ela fique parada. Entenderam? Então, toda vez que acontece um problema, toda vez que uma pessoa vai e fala para ela decidir algo, toda vez que ela precisa tomar uma decisão ou ajudar alguém, algo que dependa dela, ela simplesmente para. E esse parar dela significa não escutar. Às vezes você está conversando com seu esposo e aí o seu esposo está no modo off, ou seja, ele desliga de tudo e ele não quer saber de problema naquela hora porque ele já tem um monte de problema para ele resolver. E ele fica na cabeça dele remoendo aquele não quero saber. Ele nem sabe o que você está falando. Aí quando você está falando, quando ele começa a dar a opinião dele, de repente ele volta no que ele estava falando antes. E você ficou ali, nossa, mas você nem tá me ouvindo, você nem tá sabendo o que eu tô falando. Porque ele está simplesmente bloqueando. É um modo sobrevivência. É a forma como as pessoas fazem para sobreviver a toda aquela situação que ela não consegue resolver no momento. É simplesmente isso. Então, não fique bravo com a pessoa quando a pessoa não quer te ouvir, a sua mãe não te ouve, ou o seu pai não te escuta, ou o seu marido, né, não dá atenção, e você tá falando e ele nem tá no mundo da lua, ele está em modo sobrevivência. Como a pessoa faz para sair disso? Você não muda ninguém. Então é importante você entender que uma pessoa que está nesse estado, né, nesse estágio, nesse hábito de sobrevivência, parado no cérebro dele, ele vive o looping dele, você não pode mudar essa pessoa, você não consegue mudar essa pessoa, ninguém consegue mudar ninguém. Essa pessoa ela precisa ir saindo aos poucos e você aos poucos ir mostrando para ela que ela precisa tomar as decisões aos poucos, porque quando vira um hábito no nosso cérebro, o cérebro ele tende realmente a desligar, então precisa dar um impacto grande para que ele volte a trabalhar da forma que era lá quando ele nasceu, da forma correta, tomar as decisões, não fugir, porque quando a pessoa não escuta, é porque ela está fugindo. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho problema no ouvido, mas só que de repente alguém fala algo que interessa para ela lá longe, ela fala, eu sei, eu entendi. Que problema ela tem no ouvido? Ela não tem problema no ouvido, ela não quer ouvir, então ela desliga. Certo? E realmente entramos em um outro ponto que eu quero também comentar com você, que toda pessoa que tem esse problema de não se interessar, ela pode ter problema sim no ouvido, porque o nosso corpo, ele direciona os nossos problemas emocionais. Então, segundo a medicina germânica, todas as coisas que acontecem no nosso corpo, ela tem um fundo emocional. E aquela pessoa que está com dificuldade em ouvir, ou que tem dor no ouvido, ela também pode estar vivendo nesse looping. Não quero ouvir sobre aquilo, não quero ouvir sobre essa situação, isso me incomoda muito, isso virou um trauma dentro de mim. Então o seu ouvido simplesmente para de ouvir. Então as pessoas que por acaso veem esse vídeo e ficarem muito irritadas com isso daqui, também estão vivendo em um looping, porque elas não gostam de ser confrontadas. Ok? Normalmente você não precisa se irritar com essas pessoas, elas estão em um problema emocional, vivendo um conflito ou já saíram dele, mas estão lá em uma fase de recuperação, precisam de um tempo. E aquelas pessoas que não querem te ouvir, você pode ajudá-las aos poucos. Sempre aos pouquinhos. Mantenha sempre firme a sua fé, não se desencorajem, porque não é um problema com você, não é um problema com você, é um problema que a pessoa desenvolveu.
E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal para nos incentivar a continuar produzindo mais vídeos para você. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.